sempre falo para os meninos, olha, eu era muito feio, mas eu nunca fiquei sem namorar. Por quê? Porque eu cresci com 3 mulheres dentro de casa. Eu aprendi com elas que o que a mulher gosta é ser ouvida e ouvir as palavras certas. É ou não é? Tem muito marido perdendo as esposas por não saber ouvi-las. Tem muitos maridos perdendo as esposas por não saber falar as palavras certas na hora certa. Eu falo isso porque eu já namorei, já noivei, agora eu estou casado. Eu posso falar das 3 etapas hoje. Talvez no futuro, talvez ainda não, nem posso. Mas até aqui eu posso falar que o que o namorado fala para a namorada é totalmente diferente depois que você casa. Você fala para a Ju do que você falava com ela quando namorava, Humberto? Eu te amo em 2 segundos? Porque quando namora, não é verdade? Hoje tem telefone. Antigamente, não sei se vocês namoravam por orelhão. Era. Aí tinha, né? Desliga você primeiro. Desliga você primeiro. Desliga você primeiro. E a ficha caindo e ele não querendo desligar. Hoje tem um celular e hoje é pelo WhatsApp. Ele não consegue escutar um áudio de 40 segundos. Eu falo, pelo amor de Deus, 40 segundos de áudio? O que você quer comigo, mulher? É diferente. Porque a fase da conquista, você escolheu bem as suas palavras. Você escolheu o que você tinha que falar, porque estava na fase da conquista. Depois que conquistou, a gente tem o defeito, o homem tem um defeito de parar de olhar ou de analisar certas coisas, de falar as palavras certas, de ser um bom ouvinte. Eu sabia que as minhas irmãs gostavam de ouvir e ser ouvidas. Às vezes eu via os namorados vindo aqui em casa, e aí eu ficava na sala, e eles ficavam na cozinha, eu ouvia eles cochichando durante 2 horas. Você não entendia nada. Eu falei, gente, mas que tanto minha irmã fala. E o cara, pois é, verdade. E ficava lá sentado, para no final ganhar um beijinho. E o cara descia, aqui era uma rampa, o cara descia essa rampa todo pulando. Pastor Rafael é um dele. Descia saltitando e embora. Mas ficou 2 horas conversando. E depois que casa? Hoje, você não precisa mais ir embora, está lá na mesma cama, a mulher começa a falar, 2 minutos. Aí a mulher fica nervosa, já está dormindo, não consegue me escutar. São tipos diferentes. O que Deus colocou dentro de nós. Quer um casamento não perfeito, porque não existe casamento perfeito. Tudo é uma construção. Mas você quer ser mais feliz? Homem, escute a sua mulher. A pastora Natália está lá na sala, na igreja Kids. Dá certo, não dá? A pastora Natália talvez ela não vai me ouvir. Mas os homens aqui, vocês têm que criar mecanismos para isso. Hoje a pastora Natália, eu ouço ela muitas vezes, eu fico lá, eu olho para ela, fito os olhos nela, e aí eu já falo, verdade, você tem razão, concordo. Gente, 3 palavras que vai mudar a tua vida, que a mulher gosta, 4 palavras que a mulher gosta de ouvir: verdade, você tem razão, concordo com você, passa o seu Pix, né? Fala assim com seu marido assim, escutou aí? Então, pratique, né? Pratique. Mas são palavras, gente, porque eu sei disso, eu falo, amor, pode falar. Hoje, por muito tempo de casado, eu não tinha paciência de ouvi-la como o tempo que eu namorava com ela. Mas hoje eu sei que ouvir ela faz toda a diferença. Assim como ela também sabe o que Deus colocou em mim, que a minha visão e o olfato faz toda a diferença.
Quando ela faz aquele almoço extraordinário, aquele cheiro, Humberto. Quando a Gilda faz aquela galinhada, você fala, meu Deus, apaixonei pela terceira vez. Como é que é? Casa toda hora. Aí, estou falando com você, que eu não estou falando mentira. Mas interessante que Adão lá no Éden, lá dentro de casa, na casa dele, ele falhou nesses dois pontos. Primeiro, porque ele não observava Eva. Ele tinha que observar, e Eva também falhou nos dois pontos, porque ela deixou ser levado pela lábia da serpente. Ela deixou ser levada ali porque a serpente falava. E ela foi convencida a pegar aquele fruto e levou para quem? Para Adão. Eu imagino que aquele fruto tinha um bom cheiro, porque talvez quando chegou ali perto de Adão, ele disse, nossa Eva, que cheiro bom. O que é isso? É um fruto, toma. E ele, sem pensar duas vezes, porque o cheiro atraiu, ele foi e comeu. Ali os dois caíram. Só esse ponto sobre a família que eu queria deixar para vocês. Mas na queda de Adão e Eva, quando eles foram expulsos do jardim, a Bíblia fala que Deus colocou anjos, querubins e espadas flamejantes, protegendo não a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida. Porque Deus tinha proibido o homem de comer da árvore do fruto do bem e do mal. Mas agora Deus protegeu a árvore da vida. Mas o que me impressiona é que essa mesma árvore está no começo de tudo, lá no Éden. Mas ela aparece lá no final de tudo, dizendo, olha, aquele que te tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, esse terá o direito de comer da árvore da vida, e lá no céu. Isso prova que essa árvore não é daqui. Isso prova que a árvore não é da terra, não é daqui. Olha algo que eu aprendi, que eu quero compartilhar com você, que é muitas coisas que hoje eu tenho aprendido, tá? Não é porque eu sou filho de um pastor, sou crente há tantos anos, sou o pastor que nós não temos que aprender. Interessante que eu tenho aprendido que a Bíblia eu nem lia, ou melhor, eu nem analisava. Algo que há uns 2 meses atrás, gente, eu vi como que eu fazia, eu falava errado a minha vida toda, eu aprendi errado. Eu sempre disse, ou quando eu pregava, ou quando eu ia falar para mim mesmo, sobre os frutos do Espírito. Quem conhece os frutos do Espírito aí? E eu falava, não é frutos, é fruto. Só existe um fruto do Espírito. E o dia que eu aprendi isso, eu falei, não é possível que a minha vida toda eu falei frutos do Espírito. Eu achava que a mansidão era um fruto, temperança era um fruto, domínio próprio era um fruto, e não. É um fruto. E dentro desse fruto tem tudo isso para você. Dentro desse fruto que é o Espírito Santo tem mansidão, domínio próprio, temperança, tem longanimidade, benignidade, tem tudo que o ser humano precisa para ter uma vida de excelência. Tudo que precisa. E eu sempre aprendi que era frutos do Espírito. É fruto. A partir de hoje eu vou falar assim, ó, eu tenho o fruto do Espírito dentro de mim. E ele está produzindo mansidão, está produzindo temperança, domínio próprio. Ele está produzindo benignidade, longanimidade dentro de mim. Mas eu aprendi outra coisa de Adão. Eu sempre, não sei onde que eu lia, mas para mim eu lia que Deus era Jardim do Éden. Quem já leu assim? Jardim do Éden. Pode ter medo não, gente, pode ir, eu também já li. Eu achava que eu li. Mas não é Jardim do Éden. Por que eu provo que essa árvore não é daqui? É do céu. Porque não é Jardim do Éden. A Bíblia fala que Deus construiu, formou um jardim no Éden.
E não é é no. O Éden não é aqui, o Éden é lá. E essa árvore não é daqui, essa árvore não é lá. Sabe por quê? Porque se ela fosse da terra, ela já tinha acabado, tinha morrido. Mas aquilo que é de Deus não acaba. Por isso que eu profetizo na sua vida: aquilo que Deus vai fazer na sua vida não vai acabar. Porque aquilo que Deus faz é para sempre. Não dá tempo da gente explicar tudo isso aqui, porque o tempo é curto. Mas depois lê lá Gênesis. Você vai ver que é jardim no Éden. Existe um Éden, e Deus fez um jardim lá. Mas agora nós somos mais acessíveis a esse jardim. Deus nos tirou desse jardim, né? Não estamos lá mais. Não estamos mais disponíveis a essa árvore da vida. O homem pecou e Deus bloqueou a árvore da vida. Mas Jesus, ele veio, e através de Jesus nós temos acesso lá na vida eterna a participar dessa árvore também. Nós temos isso. E eu quero, aqui dentro dessa palavra, porque talvez esses 3 episódios nós falamos sobre o final, sobre Apocalipse, mas hoje eu quero falar sobre o princípio com você. E por isso que eu trouxe essa pequena apresentação de Adão e Eva, por querer falar sobre o princípio, porque o princípio tem grandes promessas para a nossa vida, e você vai viver grandes promessas aqui nessa terra. Você vai viver grandes coisas aqui nessa igreja. Você vai viver grandes coisas aqui ainda nessa vida. Enquanto o Senhor Jesus não volta, as promessas vão se cumprir dia após dia na sua vida. E em Gênesis 1:1, Gênesis 1:1, tem mistério aqui envolvido em Gênesis 1:1 para a nossa vida. Um versículo pequeno, um versículo tão assim, vago, mas que traz um mistério para a minha vida e para a sua vida. Eu quero que neste momento você entre agora em conexão com Deus, para você entender aquilo que Deus vai fazer na sua vida, aquilo que Deus vai entregar para você nessa noite, aquilo que Deus vai entregar para a tua alma nessa noite. Gênesis 1:1, a Bíblia diz assim, olha: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você sabia que isso aqui tem promessa para a sua vida? Princípio no hebraico, Gênesis, no hebraico, quer dizer princípio, começo de tudo. E foi no princípio que Deus começou a trazer grandes coisas para a nossa vida. Foi no princípio. No princípio não tinha nada. No princípio não existia nada. No princípio, a única coisa que existia era Deus. No princípio ainda, Deus não tinha construído nada. Não existia planta, não existia animais, não existia um homem. Existia Deus. No princípio, ainda nada tinha formado, mas existia Deus. Talvez você chegou aqui hoje, nessa noite, ou você esse mês tem andado, ou esse ano, você entrou esse ano dizendo: eu não tenho nada. Então você disse: olha, a minha vida é um fracasso, a minha família é um fracasso, as minhas finanças é um fracasso. Eu te pergunto uma coisa: você tem Deus? Você tem Deus? De verdade. Não é só uma forma de linguagem, não. Que a gente usa às vezes como forma de linguagem. Eu tenho Deus na minha vida. Pronto. Mas e viver isso? Você tem Deus dentro de você?
Porque se você tem Deus, você tem tudo. Talvez você fale, pastor, como você pode dizer uma asneira dessa? Como você pode dizer uma coisa dessa? Porque o Senhor não sabe a situação que está se passando lá em casa. O Senhor não sabe a situação que está passando na minha vida. O Senhor não sabe como está a minha vida profissional. A única coisa que eu digo para você, calma, você tem Deus. Eu quero que você aqui saia dessa reunião nessa noite convicto, eu tenho Deus na minha vida. Eu tenho Deus no meu coração. Eu tenho Deus na minha alma. Eu tenho certeza do que Ele é para mim. Porque se você tem Deus, você tem tudo. Porque se você tem Deus, todas as coisas acontecerão na sua vida. Todas as promessas se realizarão na sua vida. As promessas chegarão até você, se você tem Deus. Tem pessoas que querem ter tudo sem Deus. Mas o contrário também é uma verdade, porque você pode ter tudo e não ter nada. Você entende? Você tem tudo, mas não tem nada. Eu conheço pessoas que têm tudo, mas não tem nada. Porque aquele grande dia, sabe aquele grande dia? Aquele o dia mais feliz da sua vida. Sabe, Humberto, o dia mais feliz da sua vida? Sabe qual que é o dia mais feliz da sua vida? Deixa eu ver. Você sabe qual que é, Vanderlino, o dia mais feliz da sua vida? Qual que é? O dia mais feliz da vida dessa igreja, o dia que Jesus voltar. Porque para muita gente será o pior dia, mas para essa igreja será o melhor dia, porque nós vamos subir para a eternidade e viver com o Pai. No melhor dia da sua vida, nessa igreja, para muitas pessoas que tinha tudo aqui, não vai ter nada lá. Porque o seu tudo aqui dura até você morrer, Humberto. O seu tudo dura 80, 90 anos. Mas aquele que tem Deus tem a eternidade. Então às vezes eu me preocupo em ter tudo e esqueço de Deus. Por isso que eu pergunto a você, tem Deus? Se tem Deus, você tem tudo. Levante sua mão e fala comigo assim, ó, eu tenho Deus. E se eu tenho Deus, eu tenho tudo. E pronto, acabou. Se você tem Deus, você tem tudo. Mas aqui a Bíblia fala, no princípio, no começo de tudo. Onde tudo começou. Eu te falo uma coisa, lá no princípio, né? Quando tudo começou, quando tudo se formou, quando Deus começou a fazer tudo, o homem foi feito de qual matéria-prima? Fala comigo. De quê? Fala do pó da terra. O pó da terra. E a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, nós somos feitos do pó dessa terra que Deus criou. Mas lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8, agora coloca para mim aí, Gênesis 2, 8. E depois pode voltar em Gênesis 1, 1, que eu vou ficar nesse versículo, mas só para mostrar para vocês. E a Bíblia fala assim, ó, ele plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que ele tinha criado, formado. Aqui tem algo interessante, porque existe uma grande diferença entre criar e formar. Eu quero que você fique atento para você não perder isso aqui. Essa palavra para a sua vida. Tem uma grande diferença entre criar e formar. A Bíblia fala que Deus, ele criou os céus e a terra. Mas aqui Deus fala que Deus formou o homem. Porque é uma diferença. Porque criar, você não precisa ter nada. Você não tem
tem que ter nada para criar, mas para formar, você parte de um ponto, de uma matéria-prima. O homem não foi criado, mas o homem foi formado, porque já existia a terra, e aí Deus forma o homem. O que eu aprendo com essa palavra? Deus não precisa de nada para criar algo extraordinário na sua vida. Deus não precisa de nada para fazer com que você seja a pessoa mais abençoada dessa terra. Deus não precisa de nada, porque do nada Deus faz tudo na sua vida. Do nada Deus faz tudo. Lá no princípio só existia Deus. E do nada, Deus cria os céus e a terra. Do nada, Deus fez aquilo. Do nada, Deus não tinha feito, Deus não deu nenhuma palavra. Deus não deu nenhuma palavra, mas do nada, Deus criou os céus e a terra. Talvez eu reclame e fale, Senhor, não está falando comigo. Deus não está me abençoando porque Deus não está falando comigo. Deus não falou comigo hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa falar nada para mostrar que está trabalhando. Porque lá no princípio Deus estava calado e do nada Ele fez os céus e a terra. Eu aprendi algo muito interessante, não nessa palavra, mas aprendi algo na minha vida, que Jesus ele fez quando foi multiplicar os pães e os peixes, na grande multiplicação. A Bíblia fala que Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e ele não só repartiu. A gente lendo, a gente acha que a multiplicação estava no partir ali. Jesus começou a partir e multiplicou 12 cestos. Mas a multiplicação estava quando Jesus ele pega os 5 pães e 2 peixinhos, levantou e agradeceu. Ele pega 5 pães, à sua frente tinha 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Mas ele pega 5 pães e agradece. Nesse momento começa a multiplicação. Do nada! Ou melhor, de 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão é alimentada. Eu aprendi algo com isso na minha vida. Eu comecei a dar valor nas pequenas coisas que eu tenho. Eu começo a dar valor na pouca coisa que eu tenho. Eu dou valor na minha escassez, sabia? Dou valor, talvez, no salário meu que ainda não é grandioso. Eu dou valor no meu carro que não é do ano. Eu dou valor na minha casa que não está totalmente acabada. Eu dou valor no meu emprego que ainda não é dos sonhos. Eu dou valor nas pequenas coisas. Eu dou valor até no nada. Se eu não tenho nada, eu dou muito valor a Ele, porque eu aprendi que do nada Deus pode fazer tudo na minha vida. Às vezes a matéria-prima que Deus precisa para mudar a tua história é o nada. Se você tiver nada, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Problema que muitas pessoas não alcançam, que eu reclamo do pouco. Eu menosprezo o pouco, porque eu não conheço o meu Deus de verdade. Por isso que eu perguntei, você tem Deus na sua vida? Jesus sabia quem era o Pai. E ele simplesmente pega, agradece. Suficiente. Você tem agradecido a Deus pela pequena coisa que Ele colocou nas suas mãos? Você tem agradecido a Deus por aquilo que Ele tem colocado na sua vida, na sua casa e na sua família? A maior parte da nossa vida passamos reclamando e não agradecendo, sabendo que Deus, Ele cuidou 100% de nós, Ele estava pronto para nos abençoar a qualquer momento, mas eu preferi reclamar do que agradecer. Hoje eu tenho convicção que para muitos pode ser nada,
Mas hoje eu sei que para mim é só o começo. No princípio, no começo, não tinha nada. Mas Deus é Deus. No princípio não tinha nada, mas tinha Deus. Quero profetizar sobre a sua vida. Talvez no seu princípio da tua vida financeira, no princípio da tua família, olha, no começo aí da tua vida profissional, talvez no começo da tua vida espiritual você diz: olha, eu não tenho nada, é pouco, é escasso, mas pensa, e eu profetizo, não é o final, é só o começo. É o começo do que Deus vai fazer na sua vida, é o começo do que Deus vai fazer na sua família, é o começo do que Deus vai fazer na sua história. É o começo. Essa semana eu falava com a pastora Natália, eu falei com ela assim, falei assim: olha, eu sei que esse ano, 2024 e 2025, Deus vai fazer algo extraordinário nessa igreja. Eu falei com ela assim: olha, sabe como dizer, do nada eu falei para ela. Estava sentado à mesa, e do nada eu viro e falei assim: olha, Deus vai fazer algo extraordinário nesse 24 e 25 nessa igreja. E ela falou assim: mas por que você está falando isso do nada? Eu falei: não sei. Mas eu sei que do nada Deus pode fazer tudo. Eu sei que do nada Deus pode realizar grandes coisas. Eu sei que do nada Deus criou os céus e a terra. Se Ele fez isso do nada, o que Ele não é capaz de fazer na Quadrangular São Jorge, o que Ele não é capaz de fazer na sua vida, o que Ele não é capaz de fazer na sua família. Do nada. Não menospreze o seu começo. Não menospreze. Deus forma e cria o homem, do pó da terra. Deus forma, mas Ele não cria, porque para criar não deveria existir nada, mas já tinha uma matéria-prima. Deus ele cria o homem. Criar é diferente, como eu já disse. Agora eu pergunto para você uma coisa: quem criou? Foi Deus, não foi? Os céus e a terra? Quem criou? Foi Deus. Aonde que Ele criou? Lá no começo, lá no princípio. No início de tudo Deus cria os céus e a terra. Depois Ele forma você, forma eu, forma o homem. Para quê? Para viver propósito. Fala comigo assim: eu fui criado para viver propósito. Você foi criado para viver propósito. Deus ele não trabalha com necessidade. Às vezes nós oramos muito para Deus suprir as nossas necessidades. Mas Deus ele trabalha com propósito. O dia que o teu propósito estiver alinhado com Deus, Deus vai trabalhar por você. Deus vai trabalhar para você. Deus vai fazer o que você precisa acontecer, porque Deus trabalha com propósito. Eu fui criado com um propósito. Você está aqui porque você foi criado com um propósito. Deus te formou do pó da terra para um propósito. E tem um propósito nisso tudo. O propósito não é você só nascer, trabalhar aqui e morrer nessa terra. Mas Deus te formou com um propósito. Não um propósito que tem data de validade, mas o propósito que Deus te formou. Passa dessa terra, passa deste lugar, para você viver a eternidade junto com Ele. Você tem um propósito no céu, você tem um propósito na terra, você tem um propósito nessa igreja. Não abra mão do teu propósito. Não abra mão dele.
Deus, ele te fez com um propósito. Assim como Jonas, nós falamos semana passada, ele tentou fugir do propósito. Mas onde há propósito, não tem como fugir. Porque aquilo que Deus te formou, Vanderlina, para você fazer, de uma forma ou de outra vai acontecer. Você não está aqui nessa igreja à toa. Você está aqui por um propósito. Você não está aqui trabalhando, servindo, sendo voluntário à toa. Você está aqui com um propósito. Você não está aqui nessa noite aí sentado no teu banco dando glória, aleluia, a Deus à toa. Você está aí com um propósito. Esse propósito de adoração, esse propósito de louvar, esse propósito de engrandecer o nome do Senhor. Esse propósito, Deus vai te honrar no seu propósito. Deus vai te honrar. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, pelo teu propósito. E o propósito é tão forte. Olha, presta atenção o que é propósito. Lá no Egito, antes de José e depois de José, não existia o cargo de governador. Aí você me pergunta, mas pastor, mas então por que José foi governador? Se não existia o cargo de governador, por que José foi governador? Propósito. Propósito. Deus é o Deus que pode fazer do nada tudo. Lá no Egito quem mandava era Faraó. No Egito quem governava era Faraó. E antes de José não tinha governador. José morreu, acabou o governador. Por que então, pastor, que isso aconteceu? Eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Assim como aconteceu com José. José foi formado com um propósito. Você também tem um propósito. E para o teu propósito que você foi formado por Deus, para ele ser realizado nessa vida, Deus do nada vai criar o que você precisa para se realizar. Deus do nada vai trazer à realidade aquilo que você precisa, o cargo que você precisa, a empresa que você precisa. Oh meu Deus, tudo que você precisa, Deus tem o poder de do nada fazer acontecer. Pastor, o meu propósito é pregar para uma multidão de pessoas, mas eu ainda não consigo pregar para ninguém. Calma, Deus do nada vai te colocar no lugar certo, no meio das pessoas certas, com a multidão certa, mas o propósito que Deus fez, Deus formou você para esse propósito vai acontecer. José tinha um propósito. Agora eu quero te falar uma coisa. Todas as coisas que Deus faz, não começa aqui na terra. Por isso, que aqui a Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu pergunto para você, Deus criou primeiro céus e a terra ou a terra e o céu? Céus e a terra ou a terra e o céu? Por que, pastor, foi os céus e a terra primeiro? Porque tudo começa lá em cima. Talvez eu quero que as coisas aconteçam aqui embaixo, mas para Deus tudo começa lá em cima. Aqui Deus nos ensina uma coisa: prioridade. A prioridade de Deus sempre vai ser o céu. A prioridade de Deus sempre vai ser lá em cima. A prioridade de Deus sempre vai ser lá. Mas quando eu busco as coisas que é de lá, Deus faz acontecer as coisas que é aqui embaixo. Aquilo que acontece aqui na terra é reflexo daquilo que está acontecendo lá no céu. Aquilo que está acontecendo na sua vida hoje é reflexo daquilo que você pediu e chegou até o trono de Deus. E do céu, Deus fez realizar aqui na terra para você. O propósito que você vai realizar aqui nessa terra é reflexo daquilo que já saiu do céu para a sua vida. Já saiu do céu para você. Deus trabalha com prioridade.
Deus trabalha com prioridade. A prioridade, olha aqui que a Bíblia fala em Mateus 6,33. E buscai primeiro o quê? Nossa, é forte. Não sei se você entendeu isso aqui. Agora esse versículo, ele esclarece muita coisa na nossa vida. Pelo menos a mim esclareceu. Que a gente fala assim, esse versículo aí, o pastor usa só para induzir. Não. Jesus está confirmando aquilo que no princípio Deus já tinha escrito. Se Deus trabalha com prioridade, e a prioridade de Deus é o céu, Jesus sabia muito bem disso, e Jesus ele diz assim, olha, então buscai primeiro as prioridades, buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro aquilo que é do céu, e a justiça, e aquilo que é da terra, Deus vai acrescentar, Deus vai formar, Deus vai criar. Se não tem nada, Deus vai fazer acontecer. Olha, começou no céu e vai terminar aqui na terra na sua vida. Começou lá e vai terminar aqui. Buscar, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quer ver outra coisa interessante? Quando Jesus estava lá na cruz, e lá na cruz pregado, ele proclama Tetelestai, que quer dizer está tudo consumado. E aproveitando esse gancho aqui, agora na Semana Santa de março, nós vamos ter a nossa primeira conferência Tetelestai aqui na igreja. Vai ser fogo dos céus descendo neste lugar, vai ser extraordinário. Nós já soltou lá um pré-post para você salvar essa data, 29, 30 e 31 de março, sexta, sábado e domingo. Vai ter algumas pessoas que vão vir aqui na sexta, sábado e no domingo. Gente, vai ser forte o que vai acontecer. Mas Jesus lá na cruz, e ele diz, Tetelestai, quer dizer, está tudo consumado. O que acontece depois que Jesus diz isso? A Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Pastor, por que de cima para baixo? Porque Deus não faz nada de baixo para cima. Tudo que Deus vai fazer é de cima para baixo. Deus começa de cima para terminar embaixo. Eu quero dizer que isso também é graça, é misericórdia. Tudo começou lá no céu e terminou aqui na terra com Jesus crucificado, alcançando toda a nação. Começou lá no céu. Deus não trabalha de baixo para cima. Sabe que o problema, às vezes eu quero estar aqui na igreja, eu quero que Deus comece fazendo aqui, se eu ainda nem busquei lá. Eu quero que Deus resolva aqui, se eu ainda nem busquei lá. Eu quero que Deus faça aqui, se eu ainda nem busquei lá. Deus trabalha de lá para cá. Assim aconteceu com Jesus. Jesus estava lá e foi enviado. Isso a Bíblia fala. Deus, ele diz assim em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que aconteceu? O filho dele simplesmente aconteceu na terra. Não, mas ele já estava, ele já existia. E a Bíblia fala que Deus enviou o seu filho. De cima para baixo. Ele envia seu filho para todo aquele que nele crê. Não pereça. Sabe o que eu falei com você no início da mensagem? Para dar glória, aleluia, aleluia, glória. Porque esse é o cântico lá de cima. E quando eu começo a fazer aquilo que lá de cima, eu atraio aqui para baixo o que está acontecendo lá. Você quer ver o céu ser atraído aqui? É só eu fazer aquilo que está acontecendo lá.
Ainda lá no céu, os anjos estão fazendo aquilo que é para eu fazer. Mas eu estou treinando aqui. Que chegará o dia que Deus vai dizer: anjos, não precisa. Querubins, não precisa. Não precisa, porque está chegando uma turma aí. Está chegando uma igreja aí que treinou bastante. Está afiada no glória e aleluia para a minha adoração eterna. Para eu terminar, ainda nesse versículo a Bíblia fala: mas um mistério. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é no singular, não é o céu e a terra, é os céus. O que Deus não criou não foi só um céu, Deus criou 3 céus. Pega essa visão para a tua vida aí nessa noite, para eu encerrar essa palavra. Deus criou 3 céus. Passou que 3 céus é esse. O primeiro é o atmosférico, esse que a gente vê. Primeiro céu. Segundo céu, o astronômico, onde estão os astros. Eu não consigo vê-lo. E o terceiro céu. Mas no primeiro céu o homem consegue ir. Qualquer companhia aérea te leva ao primeiro céu. Eu já fui lá. Nunca imaginei que ia andar de avião, já andei de avião. A Azul te leva lá, a Latam te leva lá, a Avianca te leva lá. Primeiro céu, qualquer homem pode chegar. Qualquer companhia aérea te leva lá. Agora o segundo céu, antes era só a NASA que conseguia chegar até lá. Hoje ainda, com esses bilionários que querem explorar, né? Esse bilionário aí, acho que não sei se ele caiu ou se ainda é o homem mais rico do mundo, que é Elon Musk. Não sei onde é que está o ranking dele. Ele é dono da Tesla e da SpaceX. E o projeto deles é daqui a algum tempo fazer turismo lá, levar os bilionários para esse segundo céu, para ver os astros, a lua, né? Como tem gente que tá comprando já lote lá na lua. Antigamente as falavam, né? Comprou lote na lua, né? Não existe. Mas lá só os bilionários conseguem ir. Pega isso para a tua vida. Pega isso para você nessa noite. No primeiro céu, qualquer homem consegue ir. No segundo céu, os bilionários conseguem chegar. Mas no terceiro céu, é onde está entronizado o trono do Deus, o Todo-Poderoso. E no terceiro céu, lá, você não precisa de passaporte. Você não precisa de ter euro, você não precisa de ter dólares, você não precisa. A única coisa que você precisa é ter o teu nome escrito no livro da vida. Para alcançar o terceiro céu, você tem que ter o teu nome escrito no livro da vida. Tem muita gente chegando no primeiro, outros alcançando o segundo. Mas essa igreja vai alcançar o terceiro. Você vai chegar no terceiro, porque assim cantaremos, assim diremos: Santo, Santo, és o Cordeiro de Deus. Santo, Santo, és o Senhor. Santo, Santo. Hoje é um dia muito especial, porque aqui a maioria, 99% ou 90% de quem está aqui, talvez tenha certeza que o teu nome está no livro da vida. Tem certeza que o terceiro céu te espera. Humberto, eu não vou nem subir de avião e nem de foguete. Eu não quero nem essa roupa e nem esse corpo, porque todas as
novas todas as coisas serão. E Deus me dará novas vestes e um novo corpo. E direi: estarei diante do trono do Deus Todo-Poderoso, aonde ainda sem o grande dia o homem não alcançou, o homem não chegou, mas Deus lá no princípio já tinha preparado tudo isso para você. Deus já tinha preparado tudo isso para essa igreja. Lá no princípio Deus já tinha criado o terceiro céu para esperar o grande dia, para te ver, para te receber, para formar uma grande mesa, um grande banquete na bodas do Cordeiro, aonde a noiva, que é a igreja, encontrará com o noivo Jesus Cristo. Você está pronto para chegar lá? Quem está pronto para chegar lá? Espero que você esteja pronto para chegar lá, porque está chegando esse grande dia. A Bíblia diz duas coisas: porque eu preciso ter o meu nome escrito no livro da vida. Talvez você, ou você não, vou mudar aqui, porque você não, porque você já está pronto para chegar lá. Eu falo que muitas outras pessoas estão preocupando em ter muita coisa nessa terra, achando que vai comprar a passagem para lá. Não tem. O terceiro céu não se acessa com nada material. O terceiro céu não se acessa com dinheiro, com dólares, com passaporte, com bitcoins. Não se acessa com nada dessa terra. Mas o terceiro céu, ele se alcança com o coração arrependido, um coração aquebrantado, um coração voltado verdadeiramente para Deus. É por isso que eu perguntei: tem Deus aí? Tem Deus na sua vida? Porque se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem Deus, você vai chegar aonde nenhum bilionário consegue chegar só com seu dinheiro. Se você tiver Deus, você vai chegar aonde nem quem tem a maior fortuna do planeta Terra, se ele não tiver um coração aquebrantado, ele vai chegar. Mas hoje aqui é uma grande alegria, porque hoje vai descer alguém pelas águas, ou vai descer alguns pelas águas, ou vai descer vários pelas águas, eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa: que ainda dá tempo de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ainda Deus está derramando água viva para quem tem sede. Ainda dá tempo. Eu preciso ter o meu coração aquebrantado. Eu preciso confessar, descendo as águas, deixando o velho homem e levantando como uma nova criatura em Cristo. Eu quero perguntar aqui nessa noite, se tem alguém que gostaria de entregar a tua vida para Jesus, porque sem isso você não vai conhecer o terceiro céu. Sem entregar a tua vida para Jesus, não tem como entrar pelas portas que levam à árvore da vida. Mas tem alguém nessa noite que gostaria de entregar a tua vida para Jesus, dizer assim: pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus nessa noite. Tem alguém nessa noite que gostaria de falar assim: eu quero que Ele seja o comandante da minha vida? Só levantar a tua mão no seu lugar. Tem alguém? Tem que gostaria de voltar para Jesus nessa noite?
Talvez você no percurso, você parou no meio do caminho, deixou, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. É por isso que Jesus te chama, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tem alguém que gostaria de reconciliar com o Senhor? Levante suas mãos que eu oro por você. Tem alguém nessa noite? Não tem? Mas eu gostaria de orar por todos vocês. Eu gostaria que você fique de pé no seu lugar. Mas eu quero fazer a terceira pergunta nessa noite. Eu sei que hoje tem uma pessoa que vai descer pelas águas, que é o nosso irmão Wesley Lopes. Hoje ele vai nascer de novo. Eu costumo dizer que é o nosso bebê. Hoje nós já estamos preparando tudo para a sala de cirurgia. Por isso que eu quero que Wesley, você vai ali na porta de encontrar com a pastora Eliane. Ela vai preparar você para a sala de cirurgia ali, ó. Porque vai nascer bebê nessa noite. Hoje vai nascer. Mas eu não posso deixar, talvez você já aceitou Jesus. Você já reconciliou, mas você ainda não se batizou. Tem alguém nessa que gostaria de se batizar, gente? Assim como Wesley. Pastor, mas eu não estou preparado. Irmãos, deixa esse negócio de estar preparado. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus virá como um ladrão. Eu tenho que todo dia me preparar. Você acha que eu estou preparado para o dia que Jesus voltar? Não, eu estou me preparando. Todo dia eu tenho que melhorar alguma coisa, André. Todo dia eu tenho que me avivar mais. Todo dia. Todo dia. Todo dia. O dia que eu achar que eu estiver preparado, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou parar com tudo, eu vou relaxar. Eu vou me tornar como aquelas 5 virgens loucas. Elas acharam só porque tinha lâmpada, a lâmpada estava acesa, elas estavam preparadas. Mas elas esqueceram que o azeite estava acabando e não tinha reserva. O primeiro passo é você acender a lâmpada, mas o azeite tem que ser renovado todos os dias. E se você quiser se batizar hoje, pastor, eu não trouxe roupa, não tem problema. O mais importante é você ter o teu acesso garantido ao terceiro céu. A tua roupa que você molhar aqui hoje não vai entrar no céu. A roupa que molhar aqui hoje, Deus vai te dar novas roupas. Deus vai te dar um novo corpo. Deus vai fazer nova todas as coisas na sua vida. Vai fazer.